tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Os últimos 2 anos da virada eu preguei sobre Gideão e preguei sobre o ribeiro de Besor. Hoje eu quero pregar sobre, baseado no texto, no tema. Esse é o tema que eu quero pregar. Projeta. Uma carta de esperança para o seu 2025. Pelo amor de Deus. Pensei que você ia celebrar só pelo tema. Acho que eu vou mudar o tema. Uma exortação para 2025. Uma carta de esperança para o seu 2025. Pega na mão de pelo menos 3, 4, diga para eles: tem uma carta de esperança para seu 2025. Tem uma carta de esperança para o seu 2025. Tem uma carta de esperança. Eu tenho tempo, são 10h05. Tá certo esse relógio aqui para depois não fazer igual no passado, viu, Anderson? Anderson, tá certo esse relógio aqui? Quantos minutos tá atrasado? 2 minutos. Atrasado ou adiantado? 2 adiantados, para depois não ficar. Porque teve um culto da virada aqui, foi engraçadíssimo, irmão. A gente estava aqui, feliz ano novo, faltava 5. Aí nós demos ano novo 2 vezes. O Caio que arrumou? Caio, estenda a mão para cá, pastor Caio, esse é de cinza aqui. Pai, nós cobrimos o teu filho com sangue, em nome de Jesus. Pronto, pastor Caio está liberto. Apocalipse capítulo de número 3. Hoje eu estou sem 2 que leem para mim, a Jaque e a Luara. Então hoje eu estou treinando o Paulinho na ausência. Eu tentei treinar o pastor Fausto, lembram o que aconteceu, né? Uma negação. Vou treinar o Paulinho. Porque não é só ler. A pessoa acha, não, deixa eu ler. Não é só ler. É ler treino, 5.000 pessoas sabem ler. O negócio é conectar comigo, é igual tocar bateria, teclado. Não basta fazer só o fundo. Ou você se conecta ao que está falando ou não faz. Tem? Pegou, Paulinho? Já se ligou, né, filho? Capítulo 3 de Apocalipse. Do verso 7 até o verso de número 12. 12 não, 13. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Para! Que ano que vai entrar? Meu Deus, hein? Dá licença, cara. Para você que nos visita aqui pela primeira vez, todos os anos nós vivemos debaixo de um tema que vai nos dar direções bíblicas e espirituais. A saber, esse ano ainda estamos no ano de Esther, são 10 capítulos, então nos movimentamos todo ano a partir desse livro e os propósitos. Para 2025 será o ano de Davi para nós, então será um ano de... Hoje até dei um presente para muita gente aí, dei um spoiler aí de devocional maravilhoso. Então olhe para cá, grite bem alto: ele tem a chave de Davi. Desse jeito assim? Grite bem alto: ele tem a chave de Davi. Porque tem porta que você precisa da chave do rei. Porque a porta que vai se abrir em 2025 não é porta do fundo, é porta real. Sorrel, cadê o Sorrel? Sorrel deve estar em casa uma hora dessa. Sorrel é chaveiro. Qualquer problema que você tem aqui na igreja, Sorrel tem uma máquina. Cadê Sorrel? Fique em pé aí, Sorrel. Sorrel, nosso mestre. Sorrel tem uma máquina. Ele põe as chaves. Ele codifica tudo aqui. Ele abre cofre. Vixe. Sorrel é um monstro nisso. Só que a chave que eu vou pregar hoje, o Sorrel não consegue copiar. A chave que eu vou pregar hoje, o Sorrel nunca fez e nem nunca vai fazer, porque é a chave de Davi. É a chave que abre portas reais para sua casa e para sua família. Será que tem alguém que já pega essa palavra? Ou você vai assistir culto aqui essa madrugada? Eu vou pregar até 5 da manhã, só de raiva. Continua a leitura. Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Não. Eu tenho uma chave.
Eu vou colocar uma porta. Eu poderia só colocar uma porta, mas estou dizendo, já vou colocar aberta. Que imagina uma parede, e ele está dizendo bem assim, ó, tem uma parede e não tem para onde sair, mas eu vou colocar uma porta em uma parede que não tinha porta. E o melhor de tudo, com a minha chave real vou abrir essa porta para você ter acesso para um ano diferente. Não vai precisar pular 7 ondas, não vai precisar ir na cachoeira. Jesus está dizendo essa noite: eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave de Davi. Continua. A qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Então o segredo dessa chave, dessa porta, não é para a gente que é forte, é para a gente que é fraco. Então eu quero. Ninguém entendeu? Eu sou forte. Então, não é para você. Porque essa mensagem é para os fraquinhos. Minha mãe está ali. Eu tinha alguns animais, alguns pets diferentes. Os pets. Porque o sulista, eles têm uns pets chiques. O sulista é um poodle, um dálmata. O rurícola do cangaço, os pets dele é diferente. É galo, galinha, bode, jegue, burro. Eu me lembro que eu tinha um pet, um galo. De vez em quando eu posto na rede social. Aí uns corneteiros igual o Rodrigo fica dando risada e fazendo figurinha. Mas eu me lembro também que eu ganhei uma galinha. Qual era o nome daquela desgraça, mãe? Galinha de Angola. Aquela desgraça no terreiro, lá porque chama terreiro, o quintal é chamado de terreiro. No terreiro você já acorda de manhã aquela miséria daquela galinha. Tô fraco. Tô fraco. Rapaz, você dá de peito com ela. Tô fraco. Qualquer momento, você acabou de dar comida para ela. Tô fraco. Essa mensagem aqui é para alguém que está fraco. E fraco não na perspectiva de vitimismo. É alguém que entende que vai acessar porque Deus é forte. Não é gente que auto se sabota, vitimista, não. É gente que diz bem assim: por mais que eu queira, essa porta só se abre porque Ele quer. A chave está na mão dele. Ele é o Senhor. Levanta a mão direita assim, bate pelo menos em 3. Você tem uma porta, já está selando? Tem uma porta para você, tem uma porta para você, tem uma porta para você, tem uma porta para você. Albinha, você vai me falando o horário, porque senão eu vou pregar. Vai. Continua a leitura. Vai, Paulinho. Lê. Mas guardou a minha palavra, tá vendo? E não negou o meu nome. Para que ele vai lendo rindo? Lê sério. Vai. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Opa, peraí. Pera! Porque tem gente que tem até igreja, mas o pastor dela é o diabo. Mas esse é outro, porque no conta virada não dá para. Nossa, no conta virada é só vitória. Vai pensando, vai. Desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Quem? Por que é a sinagoga do diabo? Quem é o pai da mentira? Ele. O lapeta. Lá. Vai. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Não. Olha o que Deus está dizendo. A chave é minha, eu abro a porta e só acontece porque eu amo você. Então nenhum contexto tem mérito nosso. Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, não é o tanto que você vem para a igreja, não é o tanto de religioso que você é. Ele está dizendo, tudo é por mim. Sou eu que faço. Vai. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da aprovação. Para toda ação existe uma reação. Você guardou, eu te guardo. Você me honra, eu te honro.
Não queira colher uma coisa em 2025 se você não plantar. Ó, vamos aproveitar, que a pouquinho você vai começar com as suas promessas da virada aí. Eu prometo, eu faço um voto e não cumpro nenhum. Então, o negócio é o seguinte: está na hora da gente assumir compromissos. Então pensa para falar, porque o altar não perdoa emocionados. Continua. Sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus. Grite bem alto, coluna. Mais alto, coluna. Vai. E dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Veja, ele está dizendo de uma coluna que gravarei o meu nome nele. Ele está dizendo, eu vou escrever meu nome em você, porque você é a coluna desse ambiente. Meu Deus do céu. Vai. A nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. 13. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem, faça o quê? O quê? Diz a quem? Quem é igreja ouve, quem não é igreja não ouve. Olhe para cá, deixa o texto aberto, redobre a atenção, olhe para mim. Eu não consigo pregar com outra pessoa falando, então olhe para mim. Eu tenho uma mensagem para você. Eu sei que 2024 foi um ano desafiador para muitos. Foi um ano de recomeçar várias vezes. Foi um ano de reorganizar várias vezes. Até porque vivemos pautado no ano de Esté, e é o Mazatov de Deus, que em hebraico significa a sorte divina. E algumas portas de livramento aconteceram porque a sorte de Deus nos alcançou. E que bom que essa sorte nos alcançou. Quando o meu coração se debruçou a esse texto, algumas verdades começaram a ficar esclarecidas dentro de mim. Então, com você, eu queria te convidar a fazer uma reprodução sobre o primeiro capítulo, o segundo, até chegarmos ao capítulo 3. Até porque é uma carta de esperança para 2025. A modalidade da escrita é antiga. A modalidade de reproduzir informações a partir da escrita é antiga. Esse ano eu tive a oportunidade de ministrar por 2 vezes em uma conferência em Paris, na Igreja Batista. E na primeira, que não foi no mês de julho, eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Louvre em Paris. Acessar o Museu do Louvre e ter a oportunidade de visitar um dos textos mais antigos, chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi são as leis mais antigas, não na perspectiva do ensino oral, mas do ensino da escrita. São 282 leis, estão ali, estabeleciam a antiga Mesopotâmia antiga. Também tive a oportunidade de ver textos antigos como a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é um dos textos antigos que trata-se sobre o primeiro dilúvio na perspectiva da Mesopotâmia antiga. Então, a partir do ensinamento não só oral, mas escrito, é a maneira mais conservadora, apropriada e forte de se passar ensinamento de geração em geração. É tão verdade isso que quando Deus vai dar os ensinamentos ou a lei a Moisés, chamado de Decálogo Mosaico, em Êxodo capítulo 20, Deus deu a ele essas leis. Primeiro, de forma oral, Deus falou a lei para ele.
Por isso que em hebraico é chamado de Devarim. Devarim, palavras. Baruch Hashem, o Eterno, decidiu falar-lhes. Devarim. Só que Deus, com a preocupação de que nada pudesse ser acrescentado ou tirado, o Eterno decide escrever. É assim que está escrito do capítulo 20 até o capítulo de número 25, que o próprio Deus talhou uma pedra e escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. Os rabinos, como Rashi, vão dizer que aquilo era uma carta de Hashem ao seu povo. É verdade, e eu concordo com isso. Era uma carta do Eterno ao seu povo, escrito com o seu próprio dedo. Deus escreveu lei por lei, mandamento por mandamento, mitzvot por mitzvot. Dos 10 mandamentos, 8 deles têm a palavra não, e 2 sem não. Cada coisa que foi falada pelo Eterno foi escrita, porque o que o Eterno estava dizendo é: Moisés, se algum dia você pensar em passar, é só consultar aquilo que eu escrevi. Se algum dia você esquecer, é só consultar aquilo que eu escrevi, porque eu sou Deus que escrevo e envio cartas. A manifestação do Deus que escreve continua ao longo do texto sagrado. Após o exílio babilônico, quando o filho de Nabucodonosor, Belsazar, com os utensílios da casa do Senhor na Babilônia, profana os utensílios da casa do Senhor. Na época, Daniel não era mais um menino do capítulo 1 aos 16 anos de idade. Daniel já tinha quase 86 anos de idade. Uma mão misteriosa desceu para escrever na parede de Belsazar. Deus, ao invés de falar, Deus decidiu escrever uma carta de denúncio na parede. Chamaram os magos, chamaram os astrólogos, o Anderson, e ninguém sabia ler o que estava escrito. De repente, a mãe de Belsazar disse: na época do teu pai, havia um homem que tinha o poder de Deus e tinha a ciência do Deus Altíssimo. Mande-o chamar. Quando Daniel o velho aparece, a primeira coisa que Belsazar disse é: és tu o mesmo Daniel? Passou-se 80 anos. Daniel está, pense comigo, uma bengalinha, cabelos grisalhos, envelhecido, voz trêmula, mas ele continua com o mesmo espírito, dizendo: continuo sendo o mesmo, continuo sendo o mesmo, continuo sendo o mesmo. Se você não mudou, leia para nós o que está escrito. A mão misteriosa escreveu uma carta para Belsazar. Só que quem podia ler é quem tinha o espírito da revelação. Daniel começou a ler Mene, Mene, Tekel, Parsim. Era escrita. Na tradução, pesado foste na balança e encontraste em falta. Havia uma carta escrita de exortação. Deus estava dizendo: tem juízo chegando. Cartas de Deus. Cartas são mensagens tão importantes que trazem novo ciclo, novo momento, novo ambiente. Lembre que no reinado, aonde se compõe o texto de Esté, por 2 momentos o rei envia cartas. Primeiro, envia cartas dizendo que tem festa. Segundo, envia cartas dizendo que a sua mulher Vasti transpassou os seus limites. Cartas. Eu me lembro quando Ezequias recebeu as cartas de Senaqueribe. E o texto diz que quando ele recebe as cartas de Senaqueribe dizendo: vou invadir, vou acabar com tudo, vou destruir você. Só que havia um profeta do lado dizendo: essa carta veio no CEP errado, veio no endereço errado. Ezequias disse: por quê? Não é para mim? Não, não é para você não, meu filho. Leva essa carta para o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso para responder. A Bíblia diz que enquanto ele colocou a carta no altar, Deus respondia. Deus enviou um anjo que feriu 185 homens do exército de Senaqueribe. Deus está dizendo: eu escrevo carta, mas eu também respondo cartas. E eu termino. Cartas. As cartas são mensagens. Aos antigos, haviam sempre nas regiões das capitais pessoas que tinham o poder de transcrever cartas.
O homem rurícola, o homem analfabeto, vinha na cidade, se assentava de frente a alguém que tinha habilidade com um tinteiro, uma pena e um pedaço de papel. Enquanto o homem falava, quem estava sentado ia transcrevendo a carta. A carta era enviada e chegava ao seu destino, maravilhosamente, cartas poderosas. Quando eu falo de cartas, eu me lembro a primeira coisa que acontece no Novo Testamento: o poder da carta. Grite bem alto: o poder da carta. Você sabe que existe um personagem no Novo Testamento que começa dizendo que ele foi atrás de cartas, mas cartas de morte. Em Atos capítulo de número 9, o nome dele é Saulo. Quem era Saulo, pastor? Saulo era um homem da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu de fariseu. Saulo tinha dupla cidadania, ele era cidadão romano e cidadão judeu. Saulo, antes de ser o grande apóstolo, era um homem da religião. No capítulo 9, do verso 1 e 2, ele faz parte do Sinédrio. E por ser membro do Sinédrio, ele vai atrás de cartas. Cartas no plural, não é carta, é cartas. Ele vai requerer cartas, que essas cartas sejam assinadas pelo Sinédrio, dando autorização que ele entrasse na casa dos pseudos cristãos do primeiro século. E ele pudesse arrastar os cristãos pelo cabelo, maltratar, prender, matar, torturar. Ele tratar de cartas que possa dar acesso a ele. Essas cartas são dadas a ele. No capítulo de número 9, do verso 1, 2, 3 e 4, ele tem as cartas para ter acesso e maltratar a igreja. Só que quando ele está saindo, o Filho do Eterno está dizendo: vou descer. Ele está cavalgando com muitas cartas de morte, e Deus está dizendo: você acha que você vai receber carta de morte? Eu vou te dar cartas de vida, e vida em abundância. O capítulo de número 9 diz que quando ele está cavalgando, no caminho dele, entre o caminho, a verdade e a vida, porque no caminho manifesta o caminho, artigo definido, Jesus Cristo. Há um clarão, o rosto dele bate em terra, conjectura, caminha comigo na mensagem, e de repente, no meio daquele clarão, há uma voz que grita dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A resposta desse Saulo é assim: Kyrios. Kyrios, Kyrios em grego significa Senhor com letra maiúscula. Ele está dizendo: eu reconheço que o Senhor é Senhor dos senhores. Tu és maravilhoso, tu és grandioso. Naquele encontro, Saulo deixa as cartas de morte no caminho de Damasco. Ele vai para uma casa, fica 3 dias sem comer, sem ver. Ele fica recluso, mas ao 3º dia, o Senhor envia um discípulo, as escamas caem. Saulo é cheio do Espírito Santo do Senhor. Pastor, onde o senhor quer chegar? Saulo tinha dentro da sua bolsa de carteiro da morte cartas que levavam à morte. Ele foi o maior escritor de cartas do Novo Testamento. Escreveu 13 cartas e todas elas anunciavam Jesus Cristo como Salvador. Eu vou liberar a primeira palavra esta noite. Deus vai trocar as cartas da tua casa. Cartas que seriam de morte vão virar cartas de vida. Cartas de falência vão virar cartas de restauração. Deus vai trocar as cartas. Este homem, no capítulo 9, chamado Saulo, tinha carta de mortes, se tornou o maior autor de cartas, 13 cartas de vida. Deus que entrega cartas. Deus tem uma carta de esperança para você em 2025. Escute, por favor, olhe para cá. Que cartas são essas? Por que eu estou dando essa guisa introdutória falando sobre cartas? Porque não dá para ler Apocalipse e ler a carta à igreja de Filadélfia sem entender as 7 cartas. São 7 cartas a 7 igrejas. Deus poderia mandar um anjo falando. Cá para nós seria estrondoso, sim ou não? Imagine que ao invés dele enviar um anjo
Ao invés de enviar uma carta, ele envia um anjo com espada de fogo, com asa de fogo, um sapato de fogo, um olho de fogo. Isso ia ser um tumulto em cada igreja. Igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ia ser um tumulto. Só que Deus disse bem assim: eu não estou preocupado com aparições epifânicas. Eu quero levar cartas que mudam destinos. Deus está dizendo para você essa noite: trabalharei com você este ano a partir de cartas de esperança. Cartas de esperança são cartas que têm a possibilidade de te habilitar para acessar outros ambientes, mas você só acessa por causa da carta. Na Segunda Guerra, a maior esperança de uma mulher era receber uma carta do seu esposo que estava no campo. Todas as guerras estavam marcadas não a partir da morte, mas a partir de cartas. As cartas traziam vitamina para uma casa. Só que tinha vez que a carta vinha como um telegrama de morte. Ele morreu. Só que a carta que a gente vai receber é a carta de esperança. Eu vou falar uma loucura, não sei se você vai pegar isso aqui. Você já assistiu Shrek? Tá vendo? Eu falei. Já assistiram o Shrek, não? Sim ou não? Não é pecado assistir o Shrek. Eu poderia dar outro exemplo, mas eu decidi usar o meu Shrek. Conectar você nessa mensagem. Tem uma cena do Shrek que o Shrek mora no pântano. E o rei manda convocar Shrek para um jantar. Porque Shrek quer casar com Fiona. Só que quando o mensageiro chega no pântano, ele chega com uma carta. Alguém toca a trombeta. Jonathan, depois no final do culto você me procura, tem um presente para você. Quando a trombeta tocava, o mensageiro abria um pergaminho. No pergaminho tinha uma mensagem do rei. Só que as pessoas só davam atenção porque o toque da trombeta estava dentro de um campo harmônico anunciando que havia um decreto real. Então não era um campo harmônico qualquer. O campo harmônico denunciava que o que ia ser lido através dessa carta era um decreto real. Grite bem alto, decreto real. Segunda coisa, essa carta ou esse comunicado havia um selo do rei. Se queimava cera e com o anel do rei se cravava. Então por que as pessoas davam validade à mensagem que aquele mensageiro ia ler? Não era porque ele era bom de oratória. As pessoas só davam crédito para o mensageiro porque a mensagem que ele carrega é do rei. As pessoas só dão atenção ao mensageiro porque a mensagem que ele lê não é dele, é do rei. E a mensagem do rei que tem o poder de mudar qualquer ambiente. Que raiva. Sabe como é que se chama essa mensagem em grego? Querigma. Grite bem alto, querigma. Essa carta, decreto do rei, em grego se chama querigma. Sabe como é que se chama esse mensageiro em grego que vai ler essa mensagem? Querix. Então é um querix que tem um querigma. É um mensageiro que tem uma mensagem. Só que a mensagem que ele lê não é dele, é do rei. E a mensagem do rei tem o poder de mudar até pântano. Por mais que o indivíduo queira ficar naquele ambiente, quando a carta é lida, o decreto do rei tira qualquer um do pântano, do deserto, do vale da sombra da morte. Era para você ter voado. Quando o decreto de Deus é lido, Deus muda ambiente de pessoas. Eu vou falar uma loucura, Marcelo, mas não sei se eles vão pegar não. O texto de Marcos, fica em pé o senhor, fica em pé logo, fica em pé, dá aquele glória. Isso, senta.
se mensageiro é querix, se a mensagem é querigma, quando você lê o texto de Marcos, capítulo 16, está escrito assim, Jesus dizendo, ide por, e fazer o quê? Pregai. Sabe qual é a palavra grega que está escrito lá no texto original? Querigma. De cunho proposital, Jesus está propondo a palavra querigma no texto. Ele está dizendo, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Não. E disse-lhe, vão por todo mundo e pregai. A palavra pregar, ou preguem o evangelho, a palavra é querigma. Só que tem um problema. Não tem querigma se não tiver o querix. Então, de cunho proposital, Jesus está se consubstanciando o que acontecia no ambiente da monarquia. Quando Jesus chama os discípulos, ele está dizendo bem assim, vocês são esses mensageiros. E em todo o ambiente que você chegar, abra carta. Vou de novo. Em todos os ambientes que você chegar, abra carta. O trompete vai tocar e todo mundo vai te dar atenção. Não porque você congrega na dominação tal, não porque você fez teologia, não porque você é bom na oratória, não porque você fala grego, hebraico. Vão te ouvir porque a mensagem é minha, a carta é minha e eu vou estabelecer decreto. Eu senti o peso da mensagem. Deus vai te dar decretos. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado, no templo aí na galeria. Levanta a mão dele para o alto. Levanta a mão dele para o alto. Pelo menos por 10 segundos. Há decretos de Deus sendo estabelecidos hoje. São 11h23 da noite. São os últimos minutos de 2024. E assim diz o Senhor: estou escrevendo decretos, estou liberando cartas. 2025 eu abro portas através de decretos e cartas. Aleluia, aleluia, aleluia. Antigamente a gente ficava em casa esperando um telegrama que podia mudar a nossa história. Antigamente a gente não esperava e-mail. Antigamente a gente esperava um telegrama registrado. Eu sei que e-mail é futurista, mas eu estou cheio de juristas aqui. Quando você quer convocar alguém para uma audiência, ou até mesmo executar alguém em uma audiência, o e-mail só não funciona. Tem que ter um oficial de justiça que bate na tua porta. E se você assinar, tudo isso está estabelecido. Assim diz o Senhor: eu continuo me comunicando através de papéis, eu continuo me comunicando através de decretos. Eu estava em uma mesa e alguém disse bem assim: diz para não assinar, porque se assinar vai me dar problema. Eu disse: como assim? É porque o oficial de justiça vai na minha empresa levar um documento e ninguém pode assinar. Eu disse: por que não manda por e-mail? Que coisa desse nível, pastor? E-mail não resolve, só papel. O Deus continua escrevendo decretos. Deus que escreve decretos. Há uma carta de esperança para você e para sua família para 2020. Toma posse dessa palavra, caminha nessa palavra comigo. Eu já estou caminhando para o final, mas caminha no final comigo. Há decretos, há cartas de excelência de Deus. São 7 cartas a 7 igrejas, escrita à mão. João,
escreve. João, escreve. Eu sei que você está a alguns minutos de escrever muita coisa. Escreve, João. Como, Senhor? Escreve. Capítulo de número 1, verso de número 11. Paulo, lê, pelo amor de Deus. Dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna. Escreve. Deus não poderia enviar um anjo, ou Deus aparecer a cada pastor de cada igreja e dizer: reproduz. Deus está dizendo: não, escreve de Patmos, até chegar em cada igreja da Ásia Menor. Essa carta vai ter que passar de mão em mão. O culto mais poderoso não vai ser o culto da revelação do CPF, vai ser da carta aberta. O culto mais forte não vai ser o culto da flor ungida, do saco de sal, do manto, não. O culto mais forte vai ser quando alguém dizer: tem uma carta, e alguém perguntar: quem é o destinatário e quem é o remetente? Alguém vai gritar: é para a igreja, e quem mandou foi aquele que criou céus e terra. A carta está selada. Tem uma carta de esperança. Continua, Paulo. Verso 11, lê. Escreva no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Presta atenção. Olha o verso de número 9. Lê para mim. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Patmos era uma de 12 ilhas, ficava perto do mar Egeu. Haviam 12 ilhas naquela região. Os geólogos vão dizer que Patmos era uma das 12. Em uma pesquisa apurada, você vai descobrir, geografia bíblica, que a topografia de Patmos é medíocre, mesquinha e pequena. Desculpa toda essa palavra, é só para definir. Por quê? Porque é 13 de comprimento e 7 de largura. Meu irmão, uma ilha de 13 por comprimento e 7 de largura. Existem algumas elevações que dão um total de topografia entre 35 a 40, por causa das elevações. Mas vamos pensar só, comprimento e largura, 20 quilômetros. Na época o imperador de Roma chamava Domiciliano. Domiciliano pega João e manda para a ilha chamada Patmos. Uma ilha que era lugar de prisões para pessoas que se opunham ao imperador. Ele está envelhecido. Alguns estudiosos vão dizer que antes de enviar esse apóstolo chamado João para a ilha chamada Patmos, esse imperador chamado Domiciliano, um dos pais da igreja chamado Eusébio, vai dizer que ele fez um caldeirão de óleo fervendo e diz: vamos fritar, vamos assar esse apóstolo. Esquentaram o óleo, lançaram o velho João dentro do caldeirão de óleo fervendo e diz: morreu. Pasmem vocês, o velho não morreu não, saiu vivo. Por que ele não morre no caldeirão? Porque a revelação que Deus tem para dar para João não é no caldeirão, é na ilha chamada Patmos. Rapaz, eu senti aqui agora. Pegam João e mandam para a ilha chamada Patmos. João, em um dia só ele visitava as extremidades da ilha umas 10, 15 vezes. Ali ia lá, voltava, ia, voltava. Ele foi no capítulo 1, foi no capítulo 2, foi no capítulo 3. Ele está olhando, mandando para lá e para lá. Pequeno, é pequeno. Mesmo velho, ele vai para lá e vai. Até uma hora que Deus disse assim: está pequeno aí, né, filho? Ele olha para o outro assim: tá. Então eu vou te trazer para um lugar que não tem limite. Não, dá licença, cara. Eu vou de novo. Domiciliano pega João e coloca em um local pequeno. Deus disse: ele te coloca no lugar pequeno, eu te coloco no lugar que não tem limite.
Se não der glória, eu vou de novo, porque eu preciso desenhar para você pregar comigo. Vou de novo. Domiciliano pega João e coloca numa ilha chamada Patmos, 13 de comprimento, 7 de largura, pequeno demais. Só que Deus está dizendo bem assim: Ele te coloca em lugares pequenos, eu te coloco em lugares que não tem limite. É por isso que quando eu li Apocalipse capítulo 4, verso 1, eu entendi o que Deus está falando. Lê aí para mim Apocalipse 4:1, lê com força. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Deus estava dizendo: João, aí embaixo tem limite, aí embaixo é pequeno, por isso eu estou abrindo uma porta no céu para você. Sobe, João, sobe, João. O que os teus olhos não viram, o que o teu ouvido não ouviu, o que não subiu o coração, eu estou abrindo uma porta para você. Levante a mão direita assim, ó. Bate pelo menos em 3 mãos assim. Deus está ampliando o seu lugar. Deus está ampliando o seu lugar. Deus está ampliando sua agenda. Deus está ampliando sua visão. Deus está ampliando o mercado. Deus está ampliando tua caderneta. Deus está... Pega o peso dessa palavra. Deus está dizendo: domiciliando quis limitar, mas eu sou Deus da tua agenda. Sou Deus do teu emprego. Sou Deus dos seus negócios. Sou Deus do seu MBA. Sou Deus da sua pós-graduação. Sou Deus do seu mestrado. Sou Deus do seu doutorado. Sou Deus do seu pós-doutorado. Eu sou Deus do teu intercâmbio. Eu estou abrindo a porta. Canta, Rodrigo. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Escute. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Aqui tem limite. Tu és, Aqui tem limite. Deus disse: João, olha para cima. Aqui não tem limite. Colocaram você em um projeto que tem limite na largura e no comprimento, mas Deus está dizendo: olha para o alto. Olha para o alto. Se não pegar isso aqui, você vai ver. Gênesis capítulo 15. Tem um velho chamado Abraão dentro de uma tenda, olhando por comprimento e largura, dizendo: não vou ser pai. Deus disse para ele: sai dessa tenda. Quando ele sai da tenda, Deus disse para ele: o seu problema é que você está olhando comprimento e largura. Olha para o alto. E olhou. O Senhor disse: começa a contar as estrelas. Abraão disse: não consigo. Assim será a sua descendência. Eu tenho para você o que ninguém pode limitar. Meu Deus. Eu tirei meu passaporte em 2014. Não sei porque que eu vou contar isso aqui, mas vai. Em 2014 eu tirei meu passaporte, Cássia. Eu estava orando e Deus disse: eu disse: Deus, o Senhor disse que me levaria às nações para me ensinar, para me pregar. E Deus disse: como é que eu posso levar quem não tem passaporte? Menina, eu fui tirar meu passaporte. Tirei meu passaporte, recebi o passaporte 30 dias depois. Eu recebi de presente uma viagem para Roma, na Itália, e para Jerusalém. Quando eu voltei,
debaixo daquelas 2 viagens, daquelas 2 visitas, eu comecei a nutrir dizendo assim: cara, um dia eu vou às nações. Um dia eu vou estabelecer escolas e seminários às nações. Alguém que estava na mesa disse: você nem inglês sabe falar. Eu disse: nem português, quanto mais inglês. Minha linguagem é pernambuquês. Mas ele desvalorizou eu na mesa, porque ele olhou só meu comprimento e minha largura. E por comprimento e largura é verdade, ele não estava errado. Por comprimento e largura é limitado mesmo. Mas um dia ele abriu a porta do céu e disse: Adson, sobe aqui. Eu conheço hoje quase 16 nações, pregando o Evangelho de Cristo. Só esse ano eu visitei a América para pregar, às vezes ir pregar sexta, sábado, domingo e na segunda voltar. Quase 6 vezes, só nos Estados Unidos. O lugar que você está, verdade, o comprimento e a largura é limitado. Mas eu estou dizendo para você: olhe para o alto. É de lá que vem os decretos de Deus. Olhe para o alto. Pastor Marcel está ali. Fica em pé, pastor Marcel. Há 15, 16 anos eu dei seminário na igreja dele para obreiro. Eu tinha 24, 25 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Eu já me ensinava com paixão nos olhos, dizendo: podem estar olhando para o meu comprimento e largura, mas o Deus que eu sirvo vai me abrir uma porta no céu. Obrigado. Hoje eu recebi uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, ele dizendo: Adson, feliz ano novo. Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te guarde. Eu escutei aquele áudio umas 5 vezes e pensei, eu tinha 16 anos quando eu ouvi ele pregar a primeira vez. E quando ele acabou de pregar, eu disse: eu queria ensinar como ele. Verdade. Comprimento e largura é difícil para mim, mas uma porta se abriu no céu. Eu estou usando a minha vida, a minha experiência para vacinar teu coração. Tem uma carta de Deus para você. A minha área é ministerial, a sua área pode ser empresarial, mas as cartas continuam vindo do mesmo lugar. É Ele que senta, é Ele que escreve, é Ele que sela. Ele diz: vou mudar teu destino, vou mudar a tua vida, vou mudar teu destino, vou mudar a tua vida. Vou mudar teu destino, vou mudar a tua vida. Grite bem alto: há uma carta de esperança para 2025. Eu termino, eu tenho 15 minutos para terminar. Que carta é essa, pastor? É a carta da igreja de Filadélfia. Essa é a carta que Deus tem para você hoje. É uma carta que é uma tomografia nossa, uma ressonância, um raio-x. É um contraste espiritual. Sabe quando o médico pede um exame que precisa de contraste para ir no foco do problema? Essa carta, se eu pudesse dar o subtema, era uma carta que é um exame com contraste. Não é que Deus quer revelar os nossos defeitos, Deus quer mostrar que através dos nossos defeitos Ele manifesta a sua graça. Olha a carta. Vamos ler com cuidado agora e caminhando para o final. Olha que carta. Como eu queria fazer parte dessa igreja de Filadélfia. Capítulo de número 3, verso 7. Lê, Paulo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva:
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Primeira coisa que ele está dizendo é: nessa carta de esperança, eu tenho uma chave real da monarquia, da realeza. Nos faltaria tempo de dar o texto, mas havia uma chave, que era a chave que abria os tesouros de Davi. Eliaquim levava essa chave nos ombros. O texto de Isaías, Deus vai gritar dizendo: Eliaquim, meu servo, o qual tem as chaves nos seus ombros. Deus está se consubstanciando nisso. Deus está dizendo: ei, quem fala é aquele que tem chave real. Escute, sua vida não está na mão de ninguém. Você não é refém emocional de ninguém. Eu preciso dizer isso aqui, cara. Isso, meus filhos, vem cá, deixa eu abençoar vocês. Eu abençoo vocês. Escute, você não tem dívida de gratidão com ninguém. Pare de ser vítima de agiotas emocionais. Pare de ser vítima de agiotas emocionais. Gente que toda vez que quer te mexer com a tua estrutura diz: você só está onde está porque eu fiz. Você só é o que é porque eu abri. Você só alcançou o que alcançou. Não, não, Deus está dizendo: sou eu o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Escute, o teu pai é uma bênção, mas não é teu agiota espiritual. Tua mãe é uma bênção, mas não pode ser um agiota espiritual. Teu pastor, teu líder, teu cunhado, eles podem ser uma bênção, mas não podem ser o seu agiota espiritual. Essa carta de esperança, Deus está dizendo: igreja de Filadélfia, a chave está na minha mão. Sou eu que abro, sou eu que fecho, sou eu que realizo. Você não está na mão de homens, você está na minha mão. Na minha mão. Verso de número 8, a carta de esperança. Ai, conheço as obras que você realiza. Deus está dizendo: eu conheço. Escuta, olha que carta de esperança coral da cidade de Maf. Ele está dizendo: eu conheço suas obras. Eu conheço o seu gemido. Eu conheço os seus traumas. Caio, eu conheço os... Meu Deus do céu. Violências que você viveu que ninguém sabe. Ninguém. Mas ele está dizendo: eu conheço. Eu sei. Eu não deu vontade de citar um texto, mas não sei se eu posso. João capítulo 1, Sabrina, não, eu só vou citar. A Bíblia diz que João capítulo 1, o texto do Evangelho, o texto diz que Jesus aparece. Quando Jesus aparece, alguém grita para Natanael: encontramos aquele que é chamado Cristo. João capítulo 1, verso 45 a seguir, se me falha a memória, alguém diz assim: Natanael, encontramos aquele que a quem nos disseram é o Cristo. Ele disse: que conversa, pode vir alguma coisa boa. Aí Jesus olha para Natanael e diz bem assim: vou falar em enigmas com você. Vou falar de coisas que só eu e você sabemos. No texto está escrito assim: então disse o Senhor a Natanael: eu te vi debaixo das figueiras. E Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu tinha te visto debaixo da onde?
Quando Jesus disse isso, eu te vi debaixo das figueiras, olha a resposta de Natanael, porque o que Jesus está falando só Natanael e a mãe dele sabia. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus está contando de uma coisa que só Natanael e a mãe dele sabia, e Deus. E quem está falando com Natanael é o Deus encarnado. Vou te contar a história. Natanael é contemporâneo de Jesus. Na época, Herodes o Grande estabeleceu uma matança dos meninos de 2 anos para baixo. As crianças eram exterminadas. A mãe de Natanael, para não perder ele morto para os soldados romanos, pegou ele e escondeu debaixo da figueira, e ele foi poupado da morte. Ele cresceu com essa informação, e a mãe dizendo para ele: Natanael, você é fruto de livramento, você é fruto de milagre, meu filho, mas não conte para ninguém não, porque esse é um segredo só meu, seu e de Deus. Meu, seu e de Deus. Vou de novo: meu, seu e de Deus. De repente chega o Deus encarnado e diz para ele: eu estava no dia quando sua mãe te escondeu debaixo da figueira. Eu conheço tua história, Natanael. Eu conheço teus traumas, Natanael. Eu conheço. Escuta, eu conheço tuas obras, Filadélfia. Eu conheço você. Eu conheço coisas e momentos que ninguém teve lá. Mas eu estava. Eu estava. E por eu estar, estou e estarei. Eu estava com você, eu estou com você, eu estarei com você. Continua. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, Meu Deus do céu. a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Para. Pouca força. Sabe qual é o grande problema dos idiotas? Falei, dá para voltar mais atrás. O problema dos idiotas é que eles acham que são bons em tudo e forte em tudo. Por isso que eu não perco tempo em dizer que sou forte. Eu prefiro assumir que não sei, que sou fraco. Porque ele estende a sua mão e diz: quando você pensa que está fraco, aí eu que eu sou forte. Quando você visita Roma, vou de novo. Quando você visita Roma, eu tenho uma série de estudos que estão lá no Instagram sobre Roma, Vaticano, Roma, a Basílica de São Pedro, a Basílica do Apóstolo Paulo e os muros aurelianos. Você sabe qual é a porta mais importante que tem estabelecido no 1º século na Roma Antiga? O portão de Maggiore. O portão de Maggiore é o portão grande, é a porta grande. Essa porta dava acesso ao sul e o leste. Calma que ainda tem 10 minutos. 12, né? Essa porta era uma porta imponente. Tanto que quando você visita Roma antiga hoje, todos os muros aurelianos estão destruídos, mas a porta Maggiore está lá estabelecida. É um monumento histórico. Os viajantes iam para a antiga Roma e quando passavam pela porta Maggiore, diziam: a sorte dos deuses está sobre nós. Deus está dizendo: você não precisa passar pela porta Maggiore. Nesse mês de dezembro, o pontífice Francisco abriu a porta que eu visitei há 3 meses atrás, que estava fechada. A porta do jubileu. Uma das portas importantes, que se abre de 25 e 25 anos. Ela foi aberta.
As 5 portas importantes na Roma Antiga, estabelecendo o Segundo Vaticano. Essa é uma das. Existe a porta chamada Porta do Perdão. Essa porta se abria de 50 em 50 anos, depois de 25 em 25 anos, era a porta do perdão. Durante 365 dias, toda pessoa que passava por essa porta era perdoada de todos os seus pecados. A primeira vez que eu fui a Roma, a porta estava fechada. A segunda vez, porta fechada. Essa porta nunca esteve aberta. Eu sempre pego uma porta fechada. Porque todo dia eu entro por uma porta. Que ela não abre só em Roma, ela abre na minha casa, ele abre na sua casa. Pergunta para mim, que porta é essa? Pergunta, vai. João capítulo 10, versos 7 a 9. Ô Paulinho, lê com força, meu filho. João 10, 7 a 9, lê com força, vai. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O Senhor está dizendo: eu sou a porta da salvação da sua casa e da sua família. Falta quantos minutos? Pelo amor de Deus, eu não quero. 9. Terminei. Eu tinha 2 versículos para dar ainda, cara. Não vou dar, só de raiva. Rapaz, o povo da galeria, ele está dormindo, olha. Tá não? Grite bem alto. Em 2025 haverá uma carta de esperança, porque o meu Deus vai abrir uma grande porta. Bate pelo menos em termos assim: uma grande porta para você, 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 uma grande porta para você. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, põe na tela. Se você não voar, eu vou voar sozinho. 16, 9, lê com força, vai. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho não, se abriu para mim. Não, calma, lê de novo, porque essa porta não é a porta maior, não é a porta grande de Roma. Paulo está dizendo: tem uma porta maior. Que porta é essa? Vai. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Assim diz o Senhor. 2025, o Senhor abrirá uma grande porta. Pastor, mas tem muito adversário. É Jesus que disse: a chave está na minha mão, eu abro a porta. Pode vir adversário, pode vir inimigos, mas maior é aquele que está em Jesus Cristo. Há uma porta maior, há uma porta grande que Deus está abrindo para você. Em pé como você está, mas eu preciso liberar esse último texto. Eu preciso. Deixa eu liberar esse texto para você. Deixa eu liberar esse. Há uma carta de esperança que anuncia uma porta grande de Deus para você. Noé, sim, Senhor Deus. Noé, vou destruir tudo. Senhor, vou destruir tudo. Só que eu tenho um projeto para te dar, e o prazo para a construção desse projeto são 100 anos. E enquanto você constrói o projeto, vá pregando. E se ninguém der crédito, entra você e sua família. Qual é o projeto? O projeto é o seguinte: faça uma embarcação com 3 níveis, 3 andares. O que é para colocar dentro dela? Coloque você,
sua família, animais que eu vou trazer e alimentos. Você vai ficar dentro dessa arca 371 dias. O que é para fazer mais nessa arca? Coloque uma janela de um côvado, uma janela de 50 centímetros. E a porta você coloca grande, porque enquanto a janela é pequena, a porta vai passar manadas, vai passar elefante. Eu vou mandar coisa grande. Senhor, eu vou precisar ir atrás. Não, Noé, quando eu te dou um projeto, você só constrói e coloca a porta grande e deixa que eu traga. Você constrói a porta grande e eu digo: elefantes venham, zebras venham, girafas venham, milagres. Vem. Chama os nossos filhos, vem. Junta com a tua família, em pé. Junta com a tua família, pega a tua família. Junta a tua família. Se tiver alguém perto de você que está sozinho, você é família da fé. Olhe para o lado, se tiver alguém. Você está sozinho? Não está mais. Vem comigo. Junte. Quanto tempo a gente tem? 5 minutos. Meu Deus do céu. Grite bem alto: há uma porta. Mais alto: há uma porta. Mais alto: há uma porta. Gênesis capítulo 6, verso 14 a 16. Põe na tela, vá juntando sua família. Põe na tela, lê, pelo amor de Deus, lê. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Grite bem alto: uma janela e uma grande porta. Direito: uma janela e uma grande porta. Capítulo 7, verso 16. Põe na tela. Lê. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Não entendeu? Capítulo 8, verso 6. A gente já volta para o 7:16. 8:6, vai. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Para. Qual era o tamanho da janela? Presta atenção. Quem é que abriu a janela? E quem que fechou a porta? Noé só tem a chave de pequenas coisas. Mas a arca, a fechadura e a maçaneta não fica pelo lado de dentro, fica pelo lado de fora. Ah, não vai dar glória? Volta lá no 7:16. E era macho e fêmea, e os que entraram todos eram seres vivos, como Deus havia ordenado. E Noé, e o Senhor fez o quê? Presta atenção. Deus disse: você constrói a porta, mas deixa a fechadura pelo lado de fora. Quando Noé e todo mundo entrou, a mão de Deus pegou a grande porta da arca. Pastor, mas eu assisti um filme. Ah, você assistiu um filme? Eu estou lendo a Bíblia para você. Noé não tinha uma cordinha puxando. O texto diz: e o Eterno disse: Noé, estou fechando para você, filho. Os homens, o máximo que eles fazem, que foi, falta quanto? 1 minuto? 2? Não tem problema. Nós vamos passar a virada em pé e orando. 1 minuto. Enquanto tem gente usando cocaína, crack, se prostituindo, a gente está no templo dizendo: eu abro e fecho a janela, mas Deus é que abre e fecha a porta. Comece a orar e agradecer com a sua família pelo 2024. Comece a orar e agradecer. Comece. Agradeça, nós estamos nos últimos segundos. Paulinho, estamos nos últimos segundos.
Os últimos segundos de 2024. Vá agradecendo, vá agradecendo. Agradeça por tudo que você viveu junto com a sua família. Agradeça, agradeça. Os últimos segundos de 2024. São quase 3.000 pessoas aqui nesse templo aglomerado. Quase 3.000 pessoas dizendo: eu abro e fecho janela, mas é Deus que abre e fecha a porta. Continue, estamos nos últimos segundos de 2024. Quando der 2025 eu vou anunciar. E aí a gente começa a orar para 2025. Aleluia. Bendito seja a palavra de Deus. Bendito seja o Evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja. Vá agradecendo, porque ainda não entramos em 2025. Nesse exato momento estamos dentro de 2025. Oficialmente você está no ano de Davi. Oficialmente eu declaro o texto ora lido a vocês. Apocalipse capítulo 3, verso de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, como diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Seja bem-vindo ao ano de 2025, o ano de Davi, o ano de servir o Senhor, o ano de reinar. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Estamos no ano de Davi. Estamos no ano de Davi. Ele tem a chave de Davi. Feliz ano de Davi. Junta aí para que eu possa gravar um vídeo e já dispensar vocês. Junta aí para gente gravar um vídeo. Nós estamos hoje na cidade de Maf, culto da virada. Que culto foi esse, cara? Que culto foi esse? Eu estou com a minha esposa, os meus filhos. Feliz ano de Davi. Para nós é muito mais do que feliz ano novo. Feliz ano de Davi. Veio pouca gente para esse culto da virada. 3.000 pessoas aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Faz barulho, cidade